Em destaque no Panorama CBN, Ronaldo Caiado é anunciado pré-candidato e promete anistia ampla, geral e irrestrita como primeiro ato. Eduardo Leite se diz desencantado. Defesa de Bolsonaro diz que ex-presidente está cumprindo regras da prisão domiciliar após questionamento de Moraes sobre fala de Eduardo. Donald Trump ameaça invadir ilha e tomar petróleo do Irã. Justiça da Argentina suspende jornada de 12 horas da reforma trabalhista de Javier Milei. E Celine Dion anuncia volta aos palcos depois de 4 anos. Panorama CBN. Olá para você que está aqui comigo, eu sou Leandro Gouveia e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. E como já era esperado, o PSD oficializou a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à presidência da República. Com isso, ele deixa já o governo do estado nesta terça-feira e transmite o cargo para o vice Daniel Vilela, do MDB. No discurso, Caiado diz que a prioridade dele será a famigerada pacificação do país e defendeu o perdão judicial a todos os condenados por tentativa de golpe de Estado no Brasil, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. Meu primeiro ato vai ser exatamente anistia ampla, geral e restrita. Eu vim com esse objetivo, de realmente pacificar o Brasil. Ao anistiar todos, inclusive o ex-presidente, eu estarei dando uma amostra que a partir dali eu vou cuidar das pessoas. Caiado afirmou que a polarização não é um traço da política nacional, rejeitou o título de radical e disse que acredita na ciência. Caiado se filiou ao PSD em janeiro, depois de deixar a União Brasil, e a candidatura caiu no colo dele depois da desistência de última hora do governador do Paraná, Ratinho Júnior, que surpreendeu até o presidente do partido, Gilberto Kassab. Ainda antes do anúncio oficial, Ratinho Júnior declarou apoio a Ronaldo Caiado, disse que a definição pelo governador de Goiás reforça que o partido apostou num homem aprovado como gestor, com trabalho reconhecido nacionalmente. O outro nome do partido, que queria ser candidato, era o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que chegou ao partido recentemente também, foi em maio do ano passado. E ele criticou abertamente a escolha de Ronaldo Caiado. Numa publicação nas redes sociais, Leite afirmou que a escolha tende a manter o ambiente de polarização radicalizada no país. Eduardo Leite, que busca viabilizar o nome dele como uma alternativa de centro, disse estar desencantado com o rumo tomado pelo partido e defendeu que existe um desejo silencioso no Brasil por mais equilíbrio e sensatez na política. O Brasil está cansado, muito cansado de uma disputa que aprisiona o debate entre os extremos. E com toda franqueza, a decisão tomada pelo partido tende a manter esse ambiente de polarização radicalizada que tanto limita o nosso país. Eu acredito num outro caminho. Eu acredito num centro liberal, democrático de verdade, não como uma posição de conveniência, mas como compromisso com a conciliação, com o diálogo, com a construção de soluções reais. Apesar da decisão de Kassab, o governador afirmou que a busca por um projeto nacional de equilíbrio continua e que não vai abrir mão de suas convicções. Ele confirmou que permanece no cargo até o fim do mandato e que não vai ser vice na chapa presidencial. E a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro respondeu a um pedido de explicação feito pelo ministro Alexandre de Moraes sobre um vídeo que foi gravado pelo ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Na gravação, feita durante um discurso dele no último sábado, na CPAC, que é a Conferência de Ação Política Conservadora nos Estados Unidos, Eduardo disse que o conteúdo seria mostrado ao pai. Só que pelas regras impostas pelo STF, Bolsonaro está proibido de usar celular, internet ou qualquer outro meio de comunicação externa, inclusive por intermédio de outras pessoas. E aí, Moraes deu um prazo de 24 horas para que a defesa explicasse se houve descumprimento das regras da prisão domiciliar. Na tarde dessa segunda, a defesa afirmou que Bolsonaro não teve conhecimento prévio da gravação feita pelo filho. Os advogados sustentam que não há qualquer dado objetivo que indique comunicação direta ou indireta entre os dois. E a defesa reforça que o ex-presidente vem cumprindo de forma rigorosa as condições da prisão domiciliar
e que só soube do episódio pela intimação da justiça. A ex-primeira-dama, antes disso, Michele Bolsonaro, também tinha negado que o marido tenha tido acesso ao material. Ela afirmou que as decisões judiciais estão sendo cumpridas integralmente e que nenhum vídeo da conferência nos Estados Unidos foi exibido ao ex-presidente. Na nota, ela diz que desconhece o contexto e a motivação das declarações feitas por Eduardo e que acredita que não houve intenção de sugerir uma irregularidade, mas que as falas podem ter gerado interpretações equivocadas por parte da imprensa e de autoridades. O descumprimento de medidas cautelares na prisão domiciliar pode levar o Ministério Público a pedir o endurecimento das restrições ou até o retorno para a cadeia. Na avaliação da apresentadora e comentarista de política da CBN, Vera Magalhães, os filhos do ex-presidente usam o estado de saúde do pai para provocar a justiça. Na semana passada, quando foi concedida a domiciliar com uma série de condicionantes, até mais severas ali do que normalmente nesses casos, dado o passado aí recente do Bolsonaro de violações de outras medidas cautelares, que havia um risco sério de incursão ou do Bolsonaro ou de algum dos filhos na transgressão de alguma daquelas cláusulas, porque isso já aconteceu anteriormente e é muito comum o expediente dentro da estratégia da família Bolsonaro de alguém que não o Bolsonaro violar regras impostas pela justiça e falar, não sabia, não era comigo, as proibições não eram para mim, e assim tentar de novo retomar aquela narrativa da vitimização e da perseguição. O ex-deputado Eduardo Bolsonaro criticou o ministro Alexandre de Moraes, disse que ele tem 129 milhões de assuntos para se preocupar, uma referência ao valor do contrato da esposa de Moraes com o Banco Master, e acusou o ministro também de tentar criar uma narrativa para atingi-lo. Eduardo não foi o único filho de Bolsonaro a causar polêmica nesse evento dito conservador nos Estados Unidos. O senador Flávio Bolsonaro disse no discurso que o Brasil é a solução para que os americanos deixem de depender da China no setor de terras raras e minerais críticos. Ele defendeu que o Brasil assuma um papel estratégico no fornecimento desses recursos para os Estados Unidos. A declaração gerou reação imediata da base governista. A ministra Gleisi Hoffmann chamou os opositores de vendilhões da pátria. O ministro Guilherme Boulos acusou o senador de oferecer riquezas nacionais em troca de apoio político externo. No mesmo discurso, Flávio Bolsonaro pediu que governos e instituições estrangeiras acompanhem o processo eleitoral brasileiro e façam pressão diplomática para garantir o que ele chamou de eleições livres e justas, ainda que organismos internacionais já acompanhem, tradicionalmente, as eleições brasileiras. E o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 8 de abril o julgamento que vai definir como vai ser escolhido o novo governador do Rio de Janeiro. Os ministros precisam decidir se o Estado vai ter uma eleição direta, com o povo indo às urnas, ou uma eleição indireta, feita pelos deputados da Assembleia Legislativa. Atualmente, quem ocupa o cargo interinamente é o presidente do Tribunal de Justiça, Ricardo Couto. Na última sexta-feira, depois que eu gravei o Panorama, o ministro do STF, Cristiano Zanin, suspendeu a realização de eleições indiretas até que o plenário da Corte tome uma decisão final. O pedido para barrar o formato indireto partiu do PSD, que é o partido do ex-prefeito Eduardo Paes. O PSD argumenta que houve uma manobra política para manter o grupo de Cláudio Castro, do PL, no poder. Agora, se o STF confirmar a eleição direta, os eleitores do Rio vão ter que votar 2 vezes esse ano. Uma para esse mandato tampão, que vai até o fim de dezembro, e outra em outubro, nas eleições gerais. Enquanto o julgamento não acontece, o PL também acionou o Supremo com outra estratégia. O partido quer que o futuro presidente da ALERJ, a Assembleia Legislativa, assuma o governo imediatamente depois de ser eleito. Na semana passada, o deputado Douglas Ruas, do PL, chegou a ser escolhido para o comando da Assembleia, mas a Justiça do Rio anulou essa sessão. Uma nova votação ainda deve acontecer na ALERJ até quinta-feira. Indo agora para o Oriente Médio, o governo dos Estados Unidos quer que os países árabes financiem os custos da guerra contra o Irã. A declaração foi dada pela porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt. Segundo ela, o presidente Donald Trump tem interesse em dividir a conta do conflito com os aliados da região.
É a primeira vez que Washington fala abertamente em repassar os custos militares dessa guerra, que completou um mês no último sábado. Durante coletiva de imprensa, Leavitt afirmou que as negociações mediadas pelo Paquistão continuam, mas ressaltou que o discurso do Irã muda conforme o ambiente. Apesar de toda a retórica pública do regime e das notícias falsas, as negociações continuam e estão indo bem. O que é dito publicamente é obviamente muito diferente do que nos é comunicado em particular. Essa continua sendo uma oportunidade única para o regime fechar um bom acordo com os Estados Unidos e abandonar definitivamente sua ambição nuclear. Se os iranianos rejeitarem essa oportunidade de ouro, as maiores forças armadas da história do mundo continuam prontas para oferecer ao presidente Trump todas as opções disponíveis para garantir que esse regime continue pagando um preço muito alto. Em entrevista ao jornal Financial Times, o presidente Trump ameaçou tomar a ilha de Karg, que é um ponto estratégico responsável por 90% das exportações de petróleo do Irã, caso o país não libere o Estreito de Hormuz. Trump afirmou que o exército americano poderia pegar o petróleo do país caso um acordo não saia em breve. Do outro lado, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Esmail Bagaei, rebateu as declarações, classificou as propostas de Trump como fora da realidade e negou que existam negociações diretas ou mensagens enviadas por intermediários sobre um acordo. Em resposta à possibilidade de uma ofensiva terrestre, a mídia estatal iraniana informou que as forças armadas estão prontas para combater a chegada de tropas americanas. Nessa segunda também, a Espanha fechou o espaço aéreo para aviões dos Estados Unidos envolvidos com a guerra, uma medida que amplia uma decisão anterior de negar o uso de bases militares conjuntas. Agora, no Irã, Israel confirmou ataques contra a universidade, que é o Centro de Pesquisa Militar da Guarda Revolucionária Iraniana. Em Israel, um bombardeio do Irã atingiu uma refinaria de petróleo em Haifa, provocando um incêndio de grandes proporções. Na Turquia, a defesa aérea da OTAN abateu pela 4ª vez um míssil iraniano que invadiu o espaço aéreo turco no Mediterrâneo. E na Arábia Saudita, imagens verificadas pela agência France Press mostram um avião espião dos Estados Unidos, avaliado em 270 milhões de dólares, destruído depois de um ataque do Irã. E a preocupação com uma invasão por terra fez o preço do petróleo Brent disparar de novo, atingindo 115 dólares já na abertura dos mercados. No momento em que eu gravo o podcast, o barril é negociado na casa dos 108 dólares, uma alta de mais de 3%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo subiu 0,53% aos 182.514 pontos. O dólar comercial teve alta de 0,12%, cotado a R$ 5,24, e o euro vale 6,1%. Queda de 0,39%. E a inflação do aluguel voltou a subir. O IGPM teve alta de 0,52% em março. O número reverte a queda de 0,73% de fevereiro. Ficou acima do que esperava o mercado financeiro, segundo o jornal Valor Econômico. Os dados da Fundação Getúlio Vargas mostram que o custo de vida foi pressionado especialmente pela comida. Itens essenciais no prato dos brasileiros, como ovos, leite, feijão e milho, ficaram mais caros. Mas o grande vilão vem de fora, justamente essa tensão no Oriente Médio que fez o preço do petróleo subir, impactando os combustíveis. Mesmo com a subida no mês, o IGPM ainda acumula queda de 1,83% no acumulado dos últimos 12 meses. O aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, agora vai ser operado pela concessionária espanhola Aena. A empresa venceu o leilão com um lance de 2 bilhões e 900 milhões de reais e garantiu o controle do terminal até 2039. O valor representa um ágio superior a 210% em relação ao lance mínimo de outorga. Diferente de um leilão comum, a venda assistida, que foi o caso, é uma relicitação de um contrato que já existia. O modelo foi costurado entre o governo federal e o Tribunal de Contas da União para evitar a devolução do aeroporto e garantir novos investimentos. Com a batida do martelo, a Infraero e a atual concessionária deixam o negócio. O novo contrato traz mudanças importantes. A Aena não vai ter mais a obrigação de construir uma terceira pista
e vai pagar uma taxa variável de 20% sobre o faturamento. Além disso, tem uma cláusula de proteção. Se o governo ampliar as operações no aeroporto Santos Dumont, a concessionária do Galeão vai poder pedir compensação financeira. E o Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, operou com restrições nesta segunda-feira, depois de um baita susto no fim da noite de domingo. Um dos motores do Airbus A330 da Delta Airlines, que ia para Atlanta, nos Estados Unidos, explodiu momentos depois da decolagem. Um vídeo feito por um passageiro mostra esse momento de pânico. Isso, pelo amor de Deus! Rapaz. Os passageiros ficaram ali sem explicações por cerca de 5 minutos. Parece pouco, né? Mas nesse momento de tensão é uma eternidade. Depois o comandante avisou que o fogo não tinha se alastrado, que o motor já tinha sido desligado e que ele faria um pouso de emergência. Ele chegou a declarar Mayday, que é o pedido máximo de emergência, e acionou a torre de controle. Delta 104, Mayday, Mayday, where's fire rescue? O Delta que decolou agora estava com fogo na asa e tem fogo na pista também agora, vai aguardar um pouco aí. Segundo a plataforma Flight Radar, o voo durou só 9 minutos. O estudante Davi Amoui, que estuda em Atlanta, descreveu o momento para o repórter Pedro Fagundes, da CBN. Tinha acabado de decolar, aí eu ouço meio que uma explosão e uma luz grande, até eu senti até um calor que veio do meu lado da aeronave, que era do lado do motor, e todo mundo entrou em pânico na hora, com certeza. As pessoas na minha frente, do meu lado, atrás, estavam orando. Bom, depois da aterrissagem, uma equipe do Corpo de Bombeiros foi até a pista para apagar o incêndio e os 286 passageiros ainda ficaram no avião por cerca de 40 minutos, depois saíram ilesos. O material chamuscado do motor chegou a provocar incêndio também numa área de mata ali na região. E o aeroporto ficou fechado por cerca de 2 horas e meia, suficiente para causar o cancelamento ou desvio de mais de 40 voos. Em nota, a Delta Airlines pediu desculpas e afirmou que a prioridade é a segurança. Os passageiros foram levados a hotéis para realocação em outros voos. A causa da explosão ainda não foi determinada. E a Justiça da Argentina suspendeu trechos fundamentais da reforma trabalhista do presidente Javier Milei. Essa decisão atende a um pedido da Confederação Geral do Trabalho e atinge 82 dos mais de 200 artigos aprovados pelo Senado em fevereiro. De acordo com os jornais La Nación e Clarín, a medida trava pontos sensíveis, como a extensão da jornada para 12 horas diárias, sem pagamento de horas extras, e a redução no valor das indenizações por demissão. Também ficam suspensas as normas que dificultavam o reconhecimento de vínculo empregatício e as limitações ao direito de greve. O governo Milei tenta flexibilizar o mercado para atrair investimentos, mas enfrenta forte resistência de sindicatos e movimentos sociais. A decisão judicial tem caráter provisório e vale até o julgamento definitivo do mérito. O governo argentino já confirmou que vai recorrer. E os Estados Unidos reabriram formalmente a embaixada em Caracas. O anúncio do Departamento de Estado americano classifica essa medida como um novo capítulo nas relações diplomáticas com a Venezuela. A representação estava fechada há exatamente 7 anos. As atividades, que incluem emissão de passaportes e o diálogo formal com o governo venezuelano, vão ser retomadas nos próximos dias com o envio de funcionários de Washington. A reaproximação ganhou força com o sequestro de Nicolás Maduro e a mudança no comando do país. E o tênis mundial registrou um capítulo histórico neste domingo nos Estados Unidos. O italiano Jannik Sinner conquistou o Masters 1000 de Miami ao vencer o tcheco Jiří Lehečka por 2-0, parciais de 6-4 e 6-4. Com essa vitória, Sinner consolidou o chamado Sunshine Double, que é o feito de vencer os torneios de Miami e Indian Wells na mesma temporada. Só que o negócio foi ainda mais inusitado, porque no sábado, a bielorrussa Aryna Sabalenka também venceu em Miami e conquistou essa dobradinha também, já tinha vencido em Indian Wells.
É apenas a 4ª vez na história que um homem e uma mulher vencem o Sunshine Double simultaneamente no mesmo ano. As outras vezes foram em 1994, com Pete Sampras e Steph Graf, em 2005, com Roger Federer e Kim Clijsters, e em 2016, com Novak Djokovic e Victoria Azarenka. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Le Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e a cidade de onde está ouvindo o Panorama. O pessoal só comenta o nome da operação da Polícia Federal da semana passada, de fiscalização nos postos de combustíveis. Vem Diesel. O Lázaro Brito falou, o nome dessa operação Vem Diesel foi inspirado nos trocadilhos do Leandro, certeza. A polícia também é panolover, tenho certeza que tá todo mundo ouvindo o Panorama. O Raimundo Luan, eu ri alto com o Vem Diesel. E o Leonardo, precisei ouvir 2 vezes o nome da operação para entender que não era uma piada do Leandro. Desse jeito que vocês comentam, eu vou continuar fazendo trocadilho, porque vocês ficam dando combustível. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right. Terminando com esse clima romântico, uma ótima notícia, especialmente para os fãs da cantora canadense Celine Dion, que anunciou o retorno oficial aos palcos 4 anos depois de interromper a carreira para tratar a síndrome da pessoa rígida. E esse anúncio coincide também com o aniversário dela, 58 anos. A retomada vai ser em setembro, com uma sequência de 10 shows em Paris. A síndrome da pessoa rígida é um distúrbio neurológico raro que provoca rigidez nos músculos e espasmos dolorosos, que prejudica a locomoção e também as cordas vocais. Numa postagem nas redes sociais, Celine Dion afirmou que o retorno é o melhor presente da vida dela e que se sente forte e animada para o reencontro com o público. A última vez que Celine Dion se apresentou foi na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, foi no topo da Torre Eiffel, bem emocionante, não sei se você se lembra. Antes disso, ela precisou cancelar a turnê mundial Courage, que estava prevista para 2020. E ao som de Celine Dion, a gente vai encerrando essa edição do Panorama. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Daniel Mesquita, o Dom. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.